A paz do Senhor, amados, queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre este assunto tão maravilhoso, tão empolgante, que é o arrebatamento da igreja. Algo que nós estamos aguardando ansiosamente. Glória a Deus por isto. E nós vimos em Mateus capítulo 24, no versículo 34 e 35 aqui, é aquele sermão profético que Jesus falou e explicou todas as coisas que iriam acontecer. Iriam acontecer naquela época, ali, dos discípulos, iria acontecer no decorrer dos anos até chegar à nossa época, e também coisas que irão acontecer na grande tribulação. Coisas que aconteceriam para nós, os gentios, mas principalmente ele estava falando ali para os judeus, o seu povo, o povo escolhido, aquele povo que não conseguiu compreender que ele era o Messias tão esperado. E no final, quase daquele sermão, ele disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? Eles entenderam que aquela que eles estavam vivendo. E a gente pode dizer que é uma coisa muito lógica eles terem pensado aquilo. Aí o Senhor também disse no versículo seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso nós temos certeza, nós temos visto no decorrer dos séculos que as palavras do Senhor têm se cumprido e vão se cumprir aquelas que ainda estão escritas para o seu cumprimento, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Bem, mas aquela geração, aqueles irmãos que estavam ali ouvindo, aquelas pessoas que ouviram aquele sermão, eles entenderam que Jesus já iria iniciar. Antes que eles morressem, Jesus iria iniciar o seu reino. Porque o Messias que eles aguardavam era um Messias com poder, que viria, que dominaria os romanos ali, que seria o grande chefe, vamos dizer assim, deles, como outros vieram, outros libertadores, então eles estavam aguardando esse Messias como um libertador. E eles não podiam entender como que um homem tão simples seria o seu Messias. Mas aqueles que creram em Jesus, os discípulos e os demais, eles guardaram no seu coração esta palavra: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, tudo aquilo que Jesus profetizou, eles imaginaram que iria acontecer naquele período que eles estavam vivendo. Mas Jesus subiu aos céus, ali do Monte das Oliveiras, muitos viram Jesus subir, e eles ficaram aguardando esta promessa, achando que Jesus em seguida já voltaria. Mas os anos foram passando, as pessoas foram envelhecendo, foram morrendo, e aqueles que estavam ainda vivos naquela geração começaram a ficarem muito tristes, porque agora eles pensavam: esses que morreram não vão participar do reino que vai ser estabelecido. E a tristeza era muito grande, porque a pessoa que não crê
Hoje em dia a gente vê isso. A pessoa que não crê em Jesus, que a família não crê, e quando um ente amado parte, morre, o desespero é muito grande, porque eles sentem que é uma separação eterna. Agora, para o salvo, a morte é diferente. É uma separação por algum tempo. Logo, logo estaremos juntos. Então, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, escreveu também ali aos Coríntios, nós temos várias passagens que nos explicam este assunto. E Paulo falou com tanta propriedade, ele falou, ele se repetiu, para que os irmãos pudessem entender este assunto. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 15, nos diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Vejam, ele nem colocou assim, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já morreram. Não, ele colocou daqueles que já dormem. Porque nós nunca vamos morrer. Quando nós dormimos, nós vamos passar a estar com o Senhor. É um momento, mas naquele momento nós já estamos com o Senhor. Então ele está dizendo, não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós temos essa esperança de nos encontrarmos. No versículo seguinte ele diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. E nós cremos nisso. Nós cremos que Jesus deixou a sua glória, veio à terra, deu a sua vida por nós. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. E da mesma forma, nós, aqueles que partiram, ressuscitarão também. Eles estão apenas dormindo, esperando ouvir o som da trombeta para ressurgirem, ressuscitarem. E o versículo 15, Paulo escreveu, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha só, nós, os que estivermos vivos, Paulo estava falando, e aí ele estava vivo naquela época, então ele disse, nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo também aguardava a volta de Jesus, talvez na sua geração. Todas as gerações, irmãos, desde a primeira geração, todas aguardaram a volta de Jesus para a sua época, na sua direção, na sua geração. Aí a gente fica pensando, mas por que então que o Senhor falou que voltaria naquela geração? Por que ele não disse, várias gerações depois eu vou voltar? Ele não poderia dizer isso. Se ele tivesse dito desta forma, uma que ele mesmo disse ali na época, que ninguém sabia, somente o Pai. Mas as pessoas teriam perdido a salvação. Porque se soubesse, não, Jesus vem depois do ano 2000. E essas gerações todas, lá desde Paulo até o ano 2000, a maioria teria se perdido. Porque como Jesus não ia voltar, eles iam se entregar às dissoluções, aos pecados, eles teriam uma vida horrível e morreriam sem salvação. Mas o Senhor nos deixou esta esperança, deixou para cada geração. Por isso que todas as gerações aguardaram a volta de Jesus para a sua época.
E qual é a diferença para a nossa geração, nós que estamos vivendo hoje? Nós vimos no nosso encontro passado falando sobre os sinais da volta de Jesus. Tudo hoje está se cumprindo para a chegada do falso Cristo. Tudo. Nós não vamos falar neste assunto agora, porque posteriormente iremos, em outros encontros, explicarmos isso com muitos detalhes. Mas nós podemos olhar em nossa volta e vermos que as coisas todas estão se cumprindo. Então, fazendo um resumo desse versículo, destes 3 versículos que Paulo escreveu, o arrebatamento da igreja será assim: o Senhor virá com grande glória buscar a sua noiva. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão transformados e irão ao encontro de Jesus nos ares. Não serão todas as pessoas que estarão vivas naquele dia, naquele momento, que serão levadas ao encontro de Jesus. Os salvos, os que estiverem preparados, que nós já vamos ver alguma coisa aqui a respeito. Uma coisa muito importante é que a igreja não passará pela grande tribulação. Esta é a maneira que nós cremos, é a linha, a gente pode dizer, dos evangélicos, da maioria das pessoas que creem que Jesus vai buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Tem alguns que acreditam, e até com versículos eles mostram, que Jesus vai buscar a sua igreja no meio da grande tribulação. E há outros ainda que creem que Jesus vai buscar a sua igreja no final da grande tribulação. Isso não tem importância. Não tem importância, porque se a pessoa estiver aguardando para o final da grande tribulação ou no meio da grande tribulação e realmente for salvo, crer no Senhor Jesus Cristo, se Jesus vier antes, ele vai subir igual. É lógico, não é isso que vai fazê-lo perder a salvação. Então, a gente não vai discutir isto, não, mas é assim, é assim. Não, deixa cada um. O importante é crer em Jesus Cristo como Salvador. Eu creio, mas creio mesmo, que nós, igreja, não passaremos pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 9, está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira. A ira de Deus, aquele horror, aquela tribulação que vai acontecer nessa terra, como nunca aconteceu antes. Porque Deus não nos destinou para esse dia, para passarmos por este período, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isto, né? O Senhor tem cuidado de nós e tem nos amado dessa maneira tão grande. Então, esta é a nossa grande esperança. É nisto que nós estamos assim, como é que eu vou dizer, agarrados nessa esperança. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Paulo inicia escrevendo aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, muitos entendem assim, quando nós falamos que o arrebatamento
ninguém ouvirá o chamado. Inclusive, na palavra de Deus diz que poderão dois estarem dormindo numa cama. Um poderá ser levado e o outro poderá ser deixado. Mas aí dizem assim, mas como? Se vai ser um grande barulho, vai ser um alarido, voz de arcanjo, trombetas, como? O mundo todo vai ouvir. Por isso que eles creem que será no final da grande tribulação. Mas será, irmãos, será um grande alarido, será sons de trombeta, será um som imenso. Só uma coisa, apenas os que forem salvos, que estiverem preparados, é que ouvirão este som tão grande. A pessoa poderá estar ao lado de outro, e se ela não é salva, ela não vai ouvir aquele som. Ela só vai ver que aquela pessoa sumiu ali do seu lado. Entenderam? Então, este alarido é nós que vamos ouvir, os salvos. E aí, coisa inexplicável. Os mortos em Cristo vão ouvir. Como é que pode? De todas as épocas, né? E os que morreram em Cristo, estão dormindo em Cristo, ressuscitarão, sairão de seus sepulcros. Não importa aonde está o pó daquele corpo, ele vai ressuscitar e nós seremos transformados. Glória a Deus por essa bênção. A vinda de Jesus, ela tem dois aspectos. O primeiro vai ser a sua vinda para os seus, para a igreja. É esse encontro que nós vamos ter com o Senhor, né? A igreja será transladada para os céus, encontrando-se com o Senhor nos ares. A segunda parte, ou o segundo aspecto da volta do Senhor, será 7 anos após a primeira vez, após o arrebatamento da igreja. Isso aí está marcadinho, se a gente fosse explicar sobre as 70 semanas de Daniel, que está faltando uma semana e etc., os irmãos podem ler, procurarem a respeito este assunto, vão ver que para Israel está faltando 7 anos para se cumprir aquela profecia de Daniel. Esses 7 anos será os anos de tribulação. Coisa terrível. Mas a segunda vinda de Jesus, nesses dois aspectos, será após, aí sim, após a grande tribulação, quando Jesus virá com a igreja. E ele vai descer até a terra, no mesmo lugar aonde ele subiu, ali no Monte das Oliveiras. E então, sim, todo olho o verá. Todos verão Jesus voltando. No final da grande tribulação, que também, se Deus nos permitir, queremos falar nos nossos próximos encontros sobre isso. Esse arrebatamento, irmãos, é um grande mistério para a igreja. Alguém pode dizer assim, mas me explica como é que vai ser? Não temos como explicar. Não há palavras. E nós ainda não temos aquele conhecimento total dessas coisas que só serão reveladas a nós naquele dia glorioso. E Paulo, ele escreveu ainda e disse, eis aqui vos digo um mistério. Olha só, ele estava contando um mistério ali para os irmãos em Corinto. Na verdade,
nem todos dormiremos. Ou seja, ele estava dizendo, na verdade, nem todos morreremos. Mas uma coisa é certa, todos nós seremos transformados, quer tenhamos morrido ou quer estejamos vivos naquele dia glorioso. O texto diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, é muito rápido, irmãos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Promessa gloriosa para cada um de nós. Esse mistério só entenderemos quando formos arrebatados. Quando a nossa mente não for mais essa mente mortal, mas vai ser espiritual, incorruptível, e nós teremos a visão de todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também, irmãos, este arrebatamento será um grande mistério para o mundo, porque o mundo não vai conseguir entender o que aconteceu. Imagina pessoas ali num escritório, cada um na sua mesa trabalhando, de repente, alguns funcionários se somem dali. Assim, de repente, ninguém viu eles levantarem da cadeira, eles saírem da sala, ninguém viu. Mas, de repente, sumiram. Pessoas estão na rua caminhando, de repente, alguns somem. Isso em tudo quanto é lugar, os pilotos de avião, pessoas dentro do avião, dentro de carros. Será algo assim que o mundo não vai entender? Mas o que aconteceu? O que houve? O que houve? Né? Então, para o mundo será um mistério, quando num momento, em meio às mais diferentes atividades cotidianas, multidões, não será um ou dois, será multidões neste mundo todo, desaparecerão da Terra de uma maneira sobrenatural e misteriosa. Alguém pode pensar, mas como assim na Terra inteira? Como é que vai acontecer? Irmãos, vimos este vírus agora que aconteceu, ou que ainda está acontecendo. De um momento para outro, ele apareceu no mundo inteiro. Não é verdade? E o mundo inteiro está lutando para ver se consegue vencer isto. Aqui, as pessoas não terão, nesse dia do arrebatamento, não terão o que fazer, porque aquelas pessoas que forem arrebatadas jamais voltarão. Voltarão depois com Cristo, mas já não terão mais esse corpo mortal, porque eles serão transformados e terão um corpo glorificado. Acontecerá tão repentinamente que não dará tempo para fazer absolutamente nada. Às vezes tem crentes que estão até na igreja, até estão trabalhando para o Senhor, mas tem alguns pecados, algumas coisas escondidas e dizem, não mais, na hora ali eu me arrependo. Irmão, queridos, não vai dar tempo, não vai dar tempo, porque será rápido. Não vai dar tempo. O tempo para nós nos arrependermos é agora. O tempo para nós nos purificarmos através do sangue de Jesus Cristo é agora. Há uma pergunta que muitos irmãos se fazem, e às vezes até fazem para nós. E perguntam, mas lá no céu nós vamos nos reconhecer? Sim, lá no céu nós vamos nos reconhecer. Porque será uma festa gloriosa. Vamos participar das bodas do Cordeiro. E como que poderíamos participar de uma festa, nos alegrarmos numa festa, se não conhecêssemos ninguém? Se tiver uma festa aqui e nós formos e não conhecermos ninguém,
Ninguém conhece ninguém. Será coisa muito sem graça? Vamos ficar num canto ali porque não conhecemos as pessoas? Não, nós vamos nos reconhecer e vamos nos alegrar. Vejam aqui alguns versículos, tem muitos versículos na Bíblia. A Bíblia, irmã, é a coisa mais linda para a gente estar lendo. Ela é uma fonte inesgotável, a gente lê e a gente vai entendendo a palavra do Senhor, o que Deus quis dizer para nós. Em Mateus capítulo 17, versículo 1 e 8, ali nos fala sobre a transfiguração de Jesus. Conhecemos bem, o crente conhece bem essa passagem. Eles estavam ali orando, Jesus com seus discípulos, e de repente Jesus se transfigurou. A glória do Senhor veio sobre Jesus. E quem é que apareceu ali ao lado de Jesus? Moisés e Elias. E os discípulos ficaram tão contentes com aquilo que disseram: vamos fazer, Senhor, 3 cabanas aqui. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Eles nunca tinham visto Moisés e Elias. Como é que eles afirmaram? Porque ali eles reconheceram Moisés e Elias. Ali eles estavam, eu digo assim, ó, em outra dimensão. Naquela dimensão que nós vamos estarmos quando formos arrebatados. Jesus também disse lá no capítulo 8 de Mateus, versículo 11, quando ali ele fala sobre o reino dos céus, ele disse que muitos tomariam lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Como é que vamos saber que vamos nos assentar, vamos tomarmos lugar à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó? É que nós nos reconheceremos. Amados irmãos, olha o grande consolo para aqueles que perderam seus queridos. Naquele dia glorioso, nós vamos nos reconhecermos. Não será mais aquele reconhecimento, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha mãe. Não é com esse sentimento, mas nós vamos nos reconhecermos e vamos nos alegrarmos ao encontrar as nossas pessoas amadas. Será uma alegria muito grande. Tu estás aqui, que bênção, que coisa boa. Não sei que palavra nós vamos usar. Paulo disse assim, tanto lá em Tessalonicenses, ele explica como para os coríntios também, né? Paulo declarou que os tessalonicenses eram a sua esperança, a sua alegria, a sua coroa e a sua glória na vinda de Jesus. Como que Paulo escreveu isso, dizendo para os tessalonicenses: vocês são a minha alegria na volta de Jesus, vão ser a minha coroa, eu vou ficar feliz em ver vocês. Se nós não nos reconhecêssemos, não haveria o porquê de Paulo escrever esta palavra. Mas ele escreveu porque ele sabia que reconheceria os irmãos, aqueles para quem ele falou do Evangelho de Cristo e aceitou a Cristo. O que só seria verdade se Paulo pudesse reconhecê-los naquele dia, né? Os irmãos leiam esses versículos, 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, 2 Coríntios 4, 14, está tudo aqui escrito para os irmãos depois lerem e analisarem. A palavra que a gente ouve, irmão, de qualquer pessoa que está pregando ou está ensinando, deve ser conferida com a palavra de Deus para ver se está dentro daquilo que o Senhor deixou escrito. O que vai ocorrer no céu neste dia? Esse dia glorioso, maravilhoso para nós. No céu,
ouvir-se-á o brado de Jesus, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Como eu disse, um grande alarido. Isso nos céus. E o que vai acontecer nos ares? Nos ares, nós iremos ao encontro de Jesus. Nesse instante, os mortos em Cristo ressuscitarão e os santos que estiverem vivos serão transformados. E o que vai acontecer aqui na Terra? Vamos ver o que ocorrerá na Terra? O mundo tomará conhecimento do desaparecimento de milhares de pessoas e entrarão em grande desespero. O mundo inteiro entrará em desespero. Mas eu sempre digo, irmãos, o maior desespero sentirá o crente, aquele que achou que ia ser arrebatado. Aquele que pensava que estava salvo. É que nem a parábola, né, das 10 virgens. Eram 10, mas apenas 5 estavam preparadas. E as 5 que não estavam preparadas foram correndo procurar se preparar, mas quando voltaram já era tarde demais. Assim é para aquele crente que acha que vai dar tempo de se preparar. Mas ali eu me preparo ligeirinho e vou. Não vai dar tempo. Presta atenção, não vai dar tempo. Temos que estarmos preparados continuamente. O Senhor vai livrar a igreja da grande tribulação. Como falei lá no início, a igreja não passará pela grande tribulação. Sabe por quê? A Bíblia nos responde. A Bíblia, irmãos, tem resposta para tudo, mas para tudo. Assim como quando nós não sabemos o significado de uma palavra, nós procuramos no dicionário. E ali tem a explicação para todas as palavras. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando nós não sabemos alguma coisa que está acontecendo, que vai acontecer, como que não é só procurar na palavra de Deus. Ela tem resposta para todas as perguntas. E como que sabemos que a igreja não passará pela grande tribulação? Tem um versículo que Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Não. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos destinou para sermos salvos. Não merecemos, não é pelo nosso merecimento, mas é pela grande misericórdia, pelo grande amor do Senhor que nós somos salvos. Agora eu vou fazer 5 perguntas de como será o arrebatamento. Desculpe, vou fazer essa pergunta, como será o arrebatamento? E vamos colocar 5 respostas. O arrebatamento, como nós já vimos aqui, será muito rápido. Será num momento, diz assim, num abrir e fechar de olhos. Não dá tempo, é rapidíssimo. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Rápido, pisca, já passou o tempo, né? Como será também? Será como o relâmpago. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando vem uma tempestade, um temporal muito grande, raios, trovões,
Tenta olhar quando cai um raio, o início e o final dele. Não dá tempo. Ele é rapidíssimo, rapidíssimo. Assim será a vinda do Senhor, como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Assim será a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus por isto. Também ele será secreto. Secreto. Jesus falou que seria como um ladrão. E Paulo também escreveu, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem, ele estava escrevendo para os irmãos, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O ladrão, ele jamais vai passar uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa e dizer assim, e escrever assim: amanhã eu vou assaltar a tua casa, arrombar a tua casa. Não, não, ele fica quieto e aguarda o momento certo que a pessoa não está vigiando para arrombar a casa. Se ele olha, tem luz na casa, tem movimento na casa, tem pessoas na casa, ele não vai arrombar. Ele vai deixar para outra oportunidade quando as pessoas estiverem desapercebidas. Assim será a volta do Senhor, será secreta. Será naquele momento em que aparentemente não é agora. Não é agora. Mas é exatamente naquele momento que o Senhor virá e vai raptar a igreja deste mundo. O mundo vai estar completamente desapercebido. Mas nós não. Nós vamos estar prontos, esperando este momento glorioso. Aleluia. Também, este momento, o arrebatamento, como é que vai ser? Ele vai ser a qualquer instante. A qualquer instante. Paulo escreveu lá para Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Provavelmente, os irmãos ali estavam impacientes, porque Jesus não voltava e não voltava. Mas aí ele escreveu: sede pacientes, fortalecei o coração, fiquem firmes na fé, pois a vinda do Senhor está próxima. Se estava próxima lá naquele primeiro século, o que nós vamos dizer hoje, irmãos? Hoje está aqui, está chegando o dia, está chegando a hora. A qualquer momento, o Senhor virá buscar a sua igreja. E uma coisa tão importante que está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 17, é que nós seremos glorificados. Olha esse versículo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Coisa linda, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Imagina, nós que não éramos nada, um pó miserável, agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas tem uma coisa, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se formos fiéis, seremos glorificados. Se tivermos a nossa vida na presença de Deus, seremos glorificados. Assim como Cristo, ele subiu aos céus com um corpo glorificado. Nós, aleluia, glória a Deus, nós receberemos um corpo glorificado. Porque diz que assim como ele é, nós seremos.
Que alegria tão grande, irmãos. Que emoção que a gente sente em nosso coração em imaginar que um dia teremos este corpo como Cristo e estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Agora vamos fazer algumas perguntas também. Quem será arrebatado? Todos. Todo aquele que já se batizou nas águas, até aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, todo aquele que é membro, todo aquele que trabalha para o Senhor, não. Não é bem assim a coisa. Somente será arrebatado aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. Aí diz Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Este sangue tem poder. Este sangue tem poder de salvar a este mundo inteiro. Mas cada um de nós temos que tomar essa decisão de pedirmos perdão dos nossos pecados e aceitarmos o sangue de Jesus Cristo. Dizer só de palavra, da boca para fora, como a gente diz, é fácil. Ah, não, eu aceito. E quantas pessoas dizem? Porque elas querem participar das bênçãos, mas ao mesmo tempo continuam participando das coisas que não agradam a Deus. Estes não subirão. Subirão apenas os salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Também subirão somente aqueles que forem fiéis até o fim. Ser fiel até a morte, disse lá em Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida. Então não adianta. Eu nasci num lar cristão. Glória a Deus por isto, glória a Deus pela vida de meus pais, glória a Deus porque eu fui ensinada nessa palavra e aceitei a Jesus Cristo. E tenho 74 anos, louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, se eu for fiel, esses 74 anos, a gente nunca conheceu o mundo, e graças a Deus por isso. Mas se amanhã ou daqui a pouquinho eu pecar, não vai entrar na balança esses meus 74 anos. Isso que nós temos que entender. Vimos que quando Jesus falou que naquele dia muitos chegarão e dirão, mas Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz maravilhas, no teu nome eu abri igrejas e ganhei muitos para o reino dos céus, no teu nome, no teu nome. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Não vos conheço. Por quê? Porque eles não eram fiéis à palavra de Deus. Tem que ser fiel até o fim. Não importa se eu vou viver só este ano, ou mais um ano, ou mais 10 anos, mais 20 anos. Muito mais não vou viver, né? Mas o que importa é que eu seja fiel até o último dia da minha vida. Cada um de nós que somos a Igreja de Cristo, por favor, seja fiel a Jesus. Ele está voltando. Também os que andarem em espírito, porque a igreja tem que andar em espírito, não andar na carne, fazendo as coisas da carne, pecando, mas andando em espírito. Encha-se de azeite. Aqui está falando novamente sobre as 10 virgens, enquanto há tempo, antes que o noivo volte e a porta seja fechada. Andar em espírito é andar como o Senhor deseja, andar nos caminhos do Senhor, andar em santidade de vida. A palavra
de Deus, eu gosto muito de um versículo que diz: sede santos, porque eu sou santo. Alguém pode dizer, mas ninguém pode ser santo. Santo é só o Senhor. É verdade. Mas quando ele diz sede santos, porque eu sou santo, ele não diz assim, ó, se for possível, sede santos. Não, ele afirma, ele diz para fazermos. Sede santos. Então, é possível ser santo. Como que é possível? É por intermédio do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. E agora nós somos santos. Deus nos olha de uma maneira diferente. Ele nos olha por intermédio do sangue de Jesus Cristo que nos purificou. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome desse Senhor tão maravilhoso. Também será arrebatado. Ai, isto aqui para mim é glorioso. É aqueles que desejam a volta de Jesus, aqueles que almejam, anelam, estão esperando no dia a dia a volta de Jesus. Estes serão arrebatados. Paulo disse também ali, escrevendo para Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Dará para Paulo, ele está dizendo. Ele estava guardando essa coroa. Mas ele continua e diz assim, ó, e não será somente dada a mim, mas a todos os que amarem a vinda do Senhor. Que promessa gloriosa! No nosso próximo encontro eu vou falar sobre as coroas que vamos receber e os irmãos vão entender um pouco melhor. Mas aqui está falando, irmãos, que aqueles que amam a sua vinda, que desejam, porque acredita, queridos, tem pessoas que não desejam a volta de Jesus. Não, não agora, que ele venha mais tarde um pouco. Eu quero primeiro construir a minha casa, eu quero primeiro crescer no meu trabalho, eu quero primeiro casar, eu quero primeiro tantas coisas. Primeiro. E Jesus fica lá no final da fila, em último plano. Tudo bem. Deixou Jesus no final da fila? No dia do arrebatamento, não vai. Simplesmente isso, não vai. Não estava aguardando ele. Mas que possamos colocar Jesus como primeiro, a prioridade na nossa vida. Buscai o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida, todas as coisas vão ser resolvidas, porque tudo está nas mãos de Deus. E olha que coisa mais linda, mais preciosa. A noiva de Cristo vai ser arrebatada. A noiva de Cristo, que cada um de nós, cada um que faz parte da igreja, cada membro que é salvo, ele faz parte da noiva da igreja, a noiva de Cristo. E esta noiva tem que ter as suas vestes puras, sem mancha nenhuma. Vocês já repararam, quando a gente vai num casamento e entra a noiva ali na igreja, a gente olha para ela, como ela é linda, como seu vestido é lindo. Mas vamos dizer que na hora dela sair, caiu um pingo de uma tinta ali no seu vestido, não dava mais tempo de tirar. O que vai acontecer? Todos os convidados vão estar olhando para a mancha. A mancha. Os seus olhos vão sair da noiva, vão sair do vestido lindo, vão se fixar
na mancha. Por isso que nós não podemos ter manchas em nossas vidas, porque o Senhor não vai levar aquele que tiver as suas vestes manchadas, com pecado nenhum. Tem que ser pura, sem mancha. Efésios 5:27 fala sobre esta igreja gloriosa que vai se encontrar com Jesus, que é para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Estamos prontos? Já estamos vestidas de noiva, prontinhas para irmos ao encontro do nosso noivo glorioso? Quando chega perto do nosso casamento, quando chegou perto do meu casamento há mais de 50 anos e até o dia de hoje, toda noiva, ela aguarda ansiosamente o dia do seu casamento. Não é verdade? Assim é a igreja, tem que estar preparada, prontinha. Ai, o seu coração tem que estar batendo para se encontrar com o seu noivo, Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, esta noiva sabe que a sua cidade não é aqui, ela está nos céus. Lá, o Senhor tem preparado para nós as moradas celestiais. Filipenses 3:20 e 21 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus. Não é aqui. Aqui é passageiro, é um período. Como diz, nós somos forasteiros aqui, né? A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está lá. Nós estamos aguardando que ele venha nos buscar, que transformará o nosso corpo abatido, nosso corpo mortal, para ser conforme o seu corpo glorioso, aquele corpo glorificado, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos partir para essa cidade? Vamos? Em nome de Jesus, que todos nós, todo crente, possa estar prontinho para partir de viagem, para nunca mais voltar, para estar nessa cidade gloriosa com Cristo. Mas como fazer? Vigiando. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ninguém sabe. Hoje, amanhã, depois, não sei. Mas o caso é se ele vem hoje, eu estou pronta, se vier amanhã, eu estou pronta, se vier depois, eu estou pronta. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, que estejamos prontos, aguardando esse dia tão glorioso. Louvado seja o Senhor. Ele está às portas. E o arrebatamento da igreja, irmãos, é o próximo evento que vai acontecer. Na história da igreja, nós vimos, quando estudamos as 7 cartas, a história toda, desde lá dos apóstolos, todos os períodos que vieram das 7 igrejas. Hoje nós estamos vivendo o período da igreja de Filadélfia, que é a igreja que está aguardando a volta de Jesus, e ao mesmo tempo o período da igreja de Laodiceia, que são aqueles que não estão preparados, que vão passar pela grande tribulação. Então, o Senhor falou lá em Mateus, capítulo 24, versículo 33. Quando virdes todas essas coisas, tudo isto que ele falou acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Ele está chegando. Quem está à porta, se chega um convidado nosso, um amigo, ele está à porta, na porta. E o que nós temos que fazer? Abrirmos a porta para ele entrar. E é o que Jesus vai fazer. Ele vai abrir a porta.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos entrar na glória com Ele. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, guarda. E que tu possas, que eu possa, que a Igreja de Cristo possa estar preparada, pronta para, neste momento, entrar pelas portas, aleluia, e estar com o Senhor, ir ao encontro do Senhor. Mas e se Cristo voltar hoje? Tu está preparado? Você está preparado, prontinho para encontrá-lo? Ou mesmo assim ainda tem dúvida? Porque a resposta, às vezes a gente faz essa pergunta para alguém, eu já fiz muitas vezes, quando a gente faz seminários, coisas assim, né? Depois conversando com alguém, perguntando, tu está preparado? Ah, eu acho que estou. Não pode existir este acho. Enquanto eu acho, alguma coisa não está certa. Tem alguma coisinha para arrumar. A resposta tem que ser sim. Como diz a palavra de Deus, é sim, sim, não, não. Né? Você está preparado para encontrar Jesus? Que todos nós possamos responder sim, sim. Assim como a noiva lá no altar, ela diz sim. Que nós possamos dizer sim para o nosso noivo, Jesus Cristo. Mas se ainda tem alguma coisa, ainda não está preparado, aceite a Jesus agora. Por enquanto, esta porta da graça, ela se abre com uma chave bem simples, a fé. Fé em Jesus Cristo. A fé, a certeza de que ele morreu por nós. É aceitar. Ele já fez toda a obra. Tudo. Ele deu o seu sangue, ele deu a sua vida. Ele nos deu tudo para nos salvar. Nós só temos que dizer sim, que nem a noiva diz para o noivo. Quer aceitar este homem como seu marido, não é assim que diz? Sim. Então aceite a Jesus. Porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ninguém, não tem nome nenhum, não tem pessoa nenhuma, não tem santo nenhum, não tem ninguém que possa nos salvar. Entenda isto. É somente Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, o único caminho que conduz à salvação. Ele é a verdade, ele é a vida. Então, entra por este caminho. E se já entrou pelo caminho, mas às vezes, de vez em quando dá aquela saidinha, não faça mais isto. Fique firme no caminho, olhando para Jesus. Ele é aquele que pode todas as coisas. Jesus vai voltar. Eu achei muito interessante esse quadro que eu achei na internet. Jesus vai voltar. E diz assim: a volta de Cristo não depende de você crer ou não crer. Tem pessoas, mas eu não creio. Não depende de tu creres. Ele vai voltar. Não depende de você estar preparado ou não. Ele vai voltar, estando preparado ou não. Se estiver preparado, vai subir. Se não estiver preparado, vai ficar. É assim. Também, a volta de Cristo não depende de você acreditar ou não. Eu não acredito. Eu não acredito nesse assunto que Jesus vai voltar. Toda a vida, desde que eu nasci, estão falando. Não importa se tu acredita ou não. O caso é que ele vai voltar. E seria muito bom. Nós gostaríamos que todos acreditassem, que todos crescem em Jesus, que todos estivessem preparados.
mas independente do que cada um pensa, não importa. Jesus voltará. É um fato concreto. Jesus voltará. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aqui, como sempre, eu ponho, né, alguns livros que a gente lê, estuda e procura. São muito boas as lições antigas da escola dominical. Irmãos, eu tenho todas as lições guardadas desde 1940. Apesar que eu nasci em 46, mas foi uma pessoa que há anos atrás partiu com o Senhor e me deu aquelas revistas e eu guardei e continuei guardando até o dia de hoje. São coisa mais linda para a gente estudar a palavra de Deus. E também estudei, li bastante esse livro, é um livrinho, um livreto quase assim, do pastor Gesiel Gomes, Preparados para o Arrebatamento. Muito lindo, muito explicativo para a gente poder entender. E depois, assim, as gravuras, que eu nem coloco todos os sites, que são muito, eu tiro tudo da internet. Jesus breve virá. Você está preparado? Eu termino sempre com este quadro, não é? Hoje vou cantar uma partezinha, só a primeira estrofe de um hino que minha mãe gostava muito de cantar. Minha mãe foi uma grande guerreira, uma mulher fiel a Jesus. Grande exemplo ela deu e deixou para nós. Partiu com o Senhor com 92 anos. Meu pai também era salvo, está com o Senhor. Mas este hino eu acho muito glorioso. Tudo ali é gozo. Oh, que esperança tão pura tem o crente de ser salvo obediente a Jesus, em deixar esta vida passageira e habitar com Ele em santa luz. Tudo ali é gozo no reino do céu. Quão feliz é o homem que vai habitar com Deus. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Amém, irmãos queridos. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.